Muito boa tarde, está começando mais um Direto da Redação pela sua TV Câmara Osasco. No nosso último Direto da Redação, nós conversamos com o vereador e ele citou a necessidade da reposição dos estoques de sangue da cidade e de como isso é trabalhado. E para nos aprofundarmos nesse assunto, nós trouxemos hoje para falar sobre estoque de sangue o doutor Cássio. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, acho que é sempre um prazer estar falando sobre esse tema. Para começar a nossa conversa, como já é tradição, vamos apresentar um vídeo que trata um pouquinho sobre o Dr. Cássio e sobre o seu trabalho, por favor. Olá, Fernanda e amigos ligados no Direto da Redação. O convidado de hoje é Cássio Marcos de Carvalho Giannini, ou simplesmente Dr. Cássio. Tem 60 anos e é hemoterapeuta. Hemoterapeuta é aquele que organiza, orienta e realiza campanhas de doação de sangue. Faz ainda triagem clínicas dos doadores, supervisiona e fornece resultados dos exames e orientação terapêutica. O Dr. Cássio faz parte do corpo clínico da Fundação ProSangue, que é uma instituição pública ligada à Secretaria de Estado da Saúde e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mantendo com a última um estreito laço de cooperação acadêmica e técnico-científica. Cássio Giannini é responsável pelo posto de doação de sangue da cidade de Osasco, localizado no Hospital Regional. Para quem desejar ser um doador de sangue, o primeiro passo é procurar o posto regional de Osasco, localizado na rua Ari Barroso, 355, no bairro de Presidente Altino. O posto atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã até às 4 horas da tarde. Não abre aos domingos e feriados. Fernanda, bom programa. Doutor, de antemão, já quero agradecer a sua disponibilidade, o senhor como médico. Acredito que tem uma agenda muito corrida. Muito obrigada por se dispor a vir até aqui para conversar com a gente, para trazer para a população informações sobre esse assunto tão precioso que é o sangue. Para começar a nossa conversa, e de maneira muito instrutiva, eu gostaria que o senhor dissesse para quem está em casa, detalhando como é que é o processo de doação de sangue. A pessoa chega lá no hospital e o que acontece depois que ela chega lá? Sobre o processo de doação de sangue, ele assim, é feito em etapas, né? A pessoa chega, ela vai fazer um cadastro, que é se cadastrando no sistema. Esse cadastro é feito rapidamente, em uns poucos minutos é feito o cadastro. Deste cadastro, a pessoa passa por uma pré-triagem, que é um setor onde a gente coleta os dados vitais da pessoa, como peso, altura, o hematócrito, a pressão arterial. E daí a pessoa vai para uma triagem clínica, para saber se ela está apta a essa doação de sangue. Isso é feito por médicos, enfermeiros e biomédicos, e depois disso a pessoa vai para a doação de sangue. Indo à doação de sangue, ela é coletado o sangue dela, ela fica um pouco para repousar depois dessa coleta, e depois da doação é dado um lanche para a pessoa para repor principalmente os líquidos que ela perde. E quanto tempo demora esse processo entre chegar e sair do hospital regional? Eu gostaria de dizer que é sempre rápido, mas não necessariamente, depende das pessoas que estão esperando. Às vezes as pessoas falam, não foi informado que era muito rápido, eu estou demorando tanto tempo assim. Depende muito de dia para dia, de número de pessoas que estejam esperando, e a gente pede paciência. O processo em si não é tão desgastante, não é tão demorado. Porém, dependendo do dia e das pessoas que estão aguardando, pode demorar um pouco mais. A doação de sangue em si, entre 10 e 15 minutos no máximo, a pessoa faz a doação. Mas tem os outros processos que podem ser mais demorados um pouco, dependendo, como eu já falei, do número de pessoas que estão para doar. E por um lado, seria bom se sempre tivesse que esperar, porque aí ia estar cheio de gente sempre doando sangue, né? A gente estaria com os estoques sempre de vento em polpa. E o que acontece com o sangue depois que ele é doado? O sangue, ele é composto por várias partes, e a transfusão racional de sangue, ela depende de uma boa utilização desse sangue. Por isso ele é fracionado em vários setores que ele tem, em vários componentes que ele tem.
cada componente tem um peso diferenciado. Então, quando ele é centrifugado numa centrífuga, este sangue ele é separado entre glóbulos vermelhos e o plasma. No intermediário ficam as plaquetas. Cada componente do sangue ele tem um peso específico, ele pode ser separado em especial. E são para suprir, essa separação é para suprir a real necessidade que o paciente vai ter, quer seja de glóbulos vermelhos, quer seja de plaquetas, quer seja de plasma fresco ou crio precipitado, que é um outro componente que a gente usa. Então a gente pode dizer que o sangue vai ser dividido em 3 partezinhas e que cada tipo de paciente com sua necessidade pode precisar de uma parte ou 2 partes ou do sangue completo, é isso? Exatamente. Geralmente a pessoa precisa mais de um dos componentes do sangue. Dificilmente ele vai precisar dos 3. Eventualmente pode precisar de todos, mas na maioria dos casos ela vai precisar de um componente só. Esse processo de separação também ajuda a fazer com que o sangue dure mais? O sangue completo tem um prazo de validade e essas partes separadas têm outra? Como é que funciona essa estrutura de validade? Boa pergunta. Cada componente vai ter sua validade específica, porque eles têm métodos de ser estocados de uma maneira diferente. Então, o componente que é mais lábil, que se degrada mais facilmente, é a plaqueta, que dura no máximo até 7 dias depois da coleta, né? Então, essa plaqueta ela é muito sensível e ela fica estocada a uma temperatura de 22 a 24 graus sob agitação constante. Então, ela precisa estar sempre agitada para não fazer um trombo, fazer um grumozinho, vou dizer, explicando melhor. Então, o prazo dela é menor, de 7 dias. Depois vem o concentrado de hemácias. Esse concentrado de hemácias, ele dura geralmente em torno de 35 dias, tá certo? Isso depende da solução que está preservando, mas a que a gente normalmente usa é de 35 dias. Depois nós vamos ter o plasma, ou o crio precipitado, que é de 1 ano. Mas esse 1 ano é estocado em temperaturas abaixo de 30 graus, é 30 graus negativos, e daí ele dura todo esse tempo. Eventualmente a gente pode usar também o plasma até 5 anos, só que sem o potencial que ele tem de, vamos dizer assim, de coagulação, ou seja, sem os fatores de coagulação. E se fosse o sangue completo, se não mexesse no sangue, quanto tempo ele duraria? Normalmente quando a gente não usava muito fracionamento, era considerado mais o prazo da hemácia, que era de 30 dias, 35 dias. E nesses casos, o aproveitamento da plaqueta era muito pequeno, porque quando passava já os 7 primeiros dias, esse pouquinho de plaqueta que ia ter na bolsa já não estaria mais fazendo efeito. Não é ruim, não prejudicaria, mas não estaria fazendo efeito, né? Então, além de otimizar a utilização do sangue, essa separação também aumenta a longevidade desse sangue e deixa quem doa mais feliz, porque aumenta a garantia de que o sangue vai ser de fato aproveitado. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já com mais esclarecimentos e mais conversa com o Dr. Cássio. Quem toma o dinheiro no cheque especial é porque ele tem lá um limite de R$5.000. Só que ele tem um limite, mas ele acha que aquele dinheiro é dele. Então ele avança. Aí depois você fala assim, bom, então e agora? Você vai devolver? Porque você usa alguns dias. Aí você vai pagar juros desses dias. Ah, não consigo devolver. Pronto. Aí começa a entrar na bola de neve. Tá certo? Então, aqueles que entram no cheque especial tem que saber que tem que sair. Aquilo é um eventual, é uma urgência, é uma coisa que não é inesperado. Então, bateu o carro, problema de doença, teve que, enfim, ajudar alguém da família, aquelas coisas todas. Mas se for, por exemplo, eu vou comprar um carro, vou usar o cheque especial, pronto. Vou gastar comprando eletroeletrônico e outras coisas mais. Vou fazer uma viagem. Aí é claro que ele vai cair nessa armadilha e não sabe mais. Quando as pessoas estão endividadas no cheque especial, de novo, a questão é fazer o planejamento financeiro, ver onde é que ela pode fazer para diminuir os gastos, falar assim, olha, a partir de agora eu vou ter um gasto, né, bem ajustado. E aí propor ao banco, falar assim, banco, agora me ajustei. Agora você pode me ajudar também? Senão você não recebe.
e aí é a propor. Aí se o banco não topar, aí o que resta para a pessoa é realmente se tornar inadimplente, porque ela não vai sacrificar a família, nem ele, para deixar de viver por conta disso. A vida dele é muito mais importante do que o pagamento ao banco, mas ele tem que propor, ele tem que tomar uma iniciativa. Estamos de volta com o Direto da Redação e hoje conversando com o Dr. Cássio, hemoterapeuta, que se dispôs a vir até aqui para trazer esclarecimentos sobre doação de sangue e sobre o processo do sangue em geral. No bloco anterior nós falávamos sobre a estrutura de doação de sangue e agora eu pergunto ao senhor, depois de doado o sangue, feito todo esse processo de separação, quanto tempo demora para o sangue estar efetivamente disponível para uso? Esse sangue vai estar disponível, na maioria dos casos, em torno de 2 dias, tá certo? Ele vai estar pronto, porque depende também de exames sorológicos, às vezes que demoram um pouco mais e por isso ele demora esse tempo. A partir de então, ele fica disponível e, como eu falei no bloco anterior, cada componente vai ter sua validade em separado, né? E quem são os doadores em potencial, doadores de sangue em potencial e quem de fato não pode doar, que não está disponível, que o sangue não pode ser aproveitado? Olha, atualmente nós temos um número de pessoas maiores, porque a legislação ela foi mais abrangente para tentar trazer para a doação de sangue setores que antes estavam longe da doação. Então, atualmente, de 16 a 18 anos, a pessoa já pode doar, desde que com autorização do pai ou responsável legal. Então, tendo essa autorização, que pode ser retirada no próprio banco de sangue, a gente pode fornecer, tá certo? O pai assinando, levando um xerox da carteira de identidade do pai, tudo, o menor ele pode doar se ele estiver dentro dessa faixa de idade. Depois, dos 18 aos 60, todos podem doar. Se não doar até os 60 anos, depois ele fica inapto para doar. Mas se ele tiver doado antes dos 60 anos, ele pode doar até os 69 atualmente. 69 anos, tanto homens como mulheres. E existe um grupo de pessoas que de fato não pode doar? Tem algum tipo de restrição por doença? Algo que diga, essa pessoa não pode doar sangue de jeito nenhum? Existem restrições vinculadas principalmente a 2 motivos. Um é a segurança do paciente. Existem casos em que o doador ele pode se colocar em risco se for doar. Então, pessoas que já tiveram problemas cardíacos, de séria monta, infartos, esse tipo de coisa, não devem mais doar. Isso quando eu estou falando a respeito do doador. Então, esses critérios de proteção do doador. E existem outros critérios de proteção ao receptor. Por exemplo, quem já teve malária, eventualmente pode ter o plasmócito, que é o protozoário da malária, ainda no sangue. Então, ele não deverá doar mais para proteger o receptor do sangue, né? Existem outras situações, mas essas assim, são várias questões que estão envolvidas aí e podem ser elucidadas na triagem clínica, que vai ser explicado durante a triagem. O que a gente pede é que a pessoa tenha uma boa condição de saúde. Existem situações em que a pessoa está exposta a riscos, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis. Essas pessoas que estão expostas têm múltiplos parceiros e podem ter com maior frequência essas doenças sexualmente transmissíveis, não devem doar também, para proteger quem vai receber o sangue. Para dizer de maneira prévia se pode ou se não, é definido na análise clínica e no questionário que é feito antes dessa doação de sangue. E aí, eu quero perguntar para o senhor, tem um grupo de pessoas, uma faixa etária, homens, mulheres, que doam com mais frequência? Qual é o grupo de pessoas que o senhor mais recebe lá no ProSangue? Olha, existe um grupo de pessoas que normalmente doa mais. São as pessoas mais jovens, o jovem adulto é o que mais doa, né? Essa faixa etária, no entanto, depende de localização para localização e ela é muito instável, pode mudar dependendo do lugar onde é a doação. Então, de maneira geral, por enquanto, os jovens estão cumprindo sua missão aí. E quais são os tipos sanguíneos menos frequentes? Os tipos sanguíneos menos frequentes são os negativos, RH negativos. Porém,
muitas vezes são os mais necessitados, porque o RH negativo ele pode ser usado, os glóbulos RH negativo podem ser usados também para os pacientes RH positivos, e o contrário não é verdade. Então eles estão mais requisitados do que os outros e às vezes são os que mais faltam. Isso do tipo RH. Agora nós temos no tipo ABO, o O e o A são os mais frequentes, em torno de 35% ou 40% da população com esses tipos de sangue. O B e o AB já são bem menos frequentes, e são os menos requisitados porque também o AB, por exemplo, ele pode receber de outros tipos do grupo ABO e com isso ele não é um sangue imprescindível, ele pode ser tomado dos outros, e isso falta menos. Para ilustrar um pouco a nossa conversa, eu vou pedir para a nossa produção colocar uma imagem enquanto a gente conversa. Pronto, aqui está a posição do estoque de sangue do ProSangue nessa data. Na data de hoje, a gente pegou essa informação hoje de manhã no site do ProSangue. Esclarece para as pessoas o que é esse posicionamento e como é essa distribuição de estoque de sangue. Essa distribuição se baseia num critério que nós temos para estoque mínimo de sangue. Esse estoque mínimo de sangue, ele é diferente para cada tipo de sangue. Então, não quer dizer que eu tenho muito pouco zero. Zero eu vou ter, o O eu vou ter uma quantidade relativamente grande, mas como o uso dele é muito grande, a gente procura estar sempre numa quantidade maior porque ele é muito requisitado. A mesma coisa com o A, e o AB e o B, a necessidade deles é menor. Então, eu mesmo tendo uma quantidade de AB e B aqui nesse quadro estarem completamente, não quer dizer que tenha a mesma quantidade ou quantidade superior a de A e zero. Não, é porque a necessidade deles também é menor. Se você quiser acompanhar como anda a posição do estoque de sangue, pode acessar o site do ProSangue, que diariamente é atualizado essa quantidade de estoque de sangue. O senhor costuma solicitar às famílias, ou o ProSangue costuma solicitar às famílias das pessoas que estão no hospital para que doem sangue também? Eventualmente pode ser solicitado. A gente tem procurado cada vez menos solicitar para as famílias que colaborem na doação de sangue, porque é um momento delicado da família, esse que a pessoa está passando com o familiar internado, às vezes precisando de uma cirurgia difícil. Isso a gente procura não contatar o familiar nessas situações. Porém, como ele é o maior interessado que os estoques estejam em dia e não falte sangue para a cirurgia que ele vai ser submetido, tudo, também eventualmente pode ser chamado para colaborar na doação de sangue. Porém, hoje em dia, a grande parte das doações de sangue já são feitas por pessoas voluntárias, espontâneas, que vão doar só com o objetivo de ajudar o próximo. E quantas vidas uma bolsa de sangue pode doar? Se é que a gente pode traduzir dessa maneira, esse partilhamento, como que é feito? Quantas pessoas atinge uma doação? Então, uma doação pode ir até para 4 pessoas. Normalmente vão até 3 pessoas, pelo fracionamento que a gente faz. E isso ajuda em separado essas 3 pessoas. Então, você está colaborando com 3 a 4 vidas, o que é muito importante, né? A manutenção dessas vidas. O vereador Josias da Juco trouxe um projeto de lei que agora já foi sancionado pelo prefeito, onde quem é doador de sangue frequente tem isenção das taxas nos concursos públicos da cidade de Osasco. É uma medida que já é adotada, já é real na linha do Estado, né, desde 2005, e eu queria que o senhor desse a sua visão sobre essa lei. Essa lei traz mais pessoas para o projeto de doação de sangue, ou é uma forma de dizer muito obrigado a você que participa da vida da sociedade, doando o seu tempo e o seu tão precioso sangue? É uma questão interessante, mas ela é polêmica. A gente nunca vai saber direito o que foi decisivo para a pessoa ir doar sangue. Às vezes é um impulso, uma vontade, uma informação que esteja faltando sangue, um pedido de alguém, a lembrança da pessoa. Então são vários fatores que colaboram para a pessoa doar sangue ou não doar sangue. Eu acredito que na maioria dos casos essa lei vale como um obrigado da sociedade para aqueles que já estão colaborando com a doação de sangue, né?
para a sociedade mostrar o quanto é importante a sociedade estar ajudando a pessoa que vai precisar do sangue. Que nós nunca sabemos se não vamos ser nós mesmos que vamos precisar do sangue. Para você que já doa sangue, então, desde já, muito obrigada. E as inscrições para o concurso público da cidade de Osasco estão abertas. Se você é doador de sangue, doou 2 vezes nos últimos 12 meses, pode ir até o ProSangue pedir a declaração que nós podemos fornecer quantas vezes a pessoa esteve no último ano doando sangue. Isso, com essa declaração você pode solicitar a isenção aí dessa taxa de inscrição para o concurso que está acontecendo, está aberto aí para a cidade de Osasco. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta já já. Nós não estamos só contribuindo com a qualidade do propósito de revitalização do São Francisco, mas com atendimento direto da população com qualidade. O objetivo do Plano Novo Chico é que possamos garantir que o Rio São Francisco possa ter ampliada o seu volume de água, garantindo com isso que as populações do entorno da bacia do Rio São Francisco possam ter assegurados esse patrimônio nacional. Estamos de volta com o Direto da Redação, falando sobre doação de sangue, falando sobre o processo do sangue. E, doutor, eu gostaria de perguntar, o ProSangue vai até as instituições ou sempre as pessoas têm que ir até o ProSangue? Normalmente a gente pede para as pessoas virem até a ProSangue em um dos nossos postos. Porém, existe também um serviço de agendamento e de coleta externa, que a gente chama, em que a ProSangue ela vai até a empresa ou até a instituição que necessita para fazer a coleta nessa instituição. Existe uma demanda maior do que o que a gente pode fornecer, ou seja, ir até o local da pessoa. Então, a gente pede para as pessoas agendarem essa participação no 0800, que é o 0800 55 0300, que é um telefone onde a pessoa pode agendar, marcar, tentar conversar com a gente para ver se a gente consegue casar a disponibilidade da instituição ou do grupo que está pretendendo que a ProSangue vá até lá e a nossa agenda de visitas. Então, se a empresa, se a instituição religiosa ou grupo organizado quiser, pode ligar para esse número e fazer esse agendamento. Tem pré-requisitos mínimos para que haja essa ida do ProSangue até os locais? Existem alguns pré-requisitos que são assim, o número de pessoas e o local onde vai ser feita, porque para a ProSangue ir até o local tem que cumprir alguns requisitos que são da própria vigilância sanitária, tudo, de condições de um bom atendimento aos doadores. Então, vai depender do número de pessoas que estão sendo previstas e também a época em que elas estão pensando, e geralmente é um agendamento com bastante antecedência, né, para poder viabilizar. Eu disse no começo da nossa conversa que um vereador esteve aqui com a gente, conversando, falando sobre o ProSangue, falando sobre doação de sangue, e era o vereador Ricardo Silva, e ele tem um projeto de lei de que se transforme o Junho Vermelho, que é já uma campanha de mobilização ampla, em lei aqui na cidade de Osasco. Como que está a sua expectativa em relação ao Junho Vermelho aqui e por que em junho? O senhor tem uma explicação para ser em junho e não em março, por exemplo?
Essa data foi escolhida com muito cuidado, porque realmente nos meses de junho e julho são meses em que a doação cai um pouco pela própria chegada do inverno aqui em São Paulo, né? Com essa chegada do inverno, as pessoas se mobilizam menos para ir doar sangue, deixam para depois, o tempo está frio, vamos esperar um pouco, e isso muitas vezes os estoques caem bastante. Isso fez com que escolhessem essa data. E a gente tem uma expectativa boa, porque muitas das pessoas não doam naquela data porque elas esquecem que aquela data pode estar precisando. E lembrar as pessoas de que essa data é uma época em que nós estamos precisando é bom, porque ela vem de um local público, tudo iluminado com vermelho, ela vai lembrar da necessidade que a gente está tendo de doação. Essa necessidade ocorre o ano inteiro, mas ela é mais crítica nesses meses. Por isso que acho que foi bem escolhido o mês de junho, e nós esperamos que responda bem esse inverno para que não falte sangue, como eventualmente poderia ter faltado em outras ocasiões. E o senhor disse que a maior parte dos doadores que vão até o hospital regional são doadores frequentes, o que é ótimo, e essa campanha também pode trazer os holofotes mais para a questão de doação de sangue, porque tem gente que pode não estar doando simplesmente porque não se lembra, não entrou na rotina a doação de sangue, né? Então nós precisamos que cada vez mais pessoas entrem na rotina de doação de sangue, não é isso? É verdade. Muitas vezes nós pensamos que a necessidade de alguma coisa é tão eventual que nós acabamos esquecendo. Eu lembro um tempo atrás, quando aconteceu um fato triste aqui para Osasco, e teve a explosão do shopping ali, e que causou uma comoção da Grande São Paulo inteiro. Todas as pessoas ficaram nervosas, querendo ajudar, como teve uma afluência muito grande aos bancos de sangue, de muitas pessoas querendo doar, querendo ajudar, querendo participar do que seria salvar as pessoas que estavam necessitando dessa transfusão de sangue. Só que essas lembranças às vezes somem da nossa memória, e trazer para a memória é uma coisa muito importante. E eu acho que vou voltar até nessa questão da lei da dispensa de pagamento de taxa de inscrição, que é mais um modo da pessoa lembrar que pode ter gente precisando do sangue dela. E isso não é que a pessoa só vai doar porque vai ter isenção de taxa, mas tendo a isenção de taxa, ela lembra, poxa, existe essa possibilidade de eu estar doando outras vezes. E daí a pessoa começa a se programar. Alguns doadores começam a se programar, já tem a programação durante o ano, quando que ele vai doar, né? E isso é muito bonito, quando você pergunta para a pessoa, não, ela falou, não, eu já me programo para tais datas, eu venho doar. Às vezes é o seu aniversário, às vezes é nas suas férias, que eles já separam para doar sangue. E aí são pessoas que já têm um grau de consciência mais elevado e colaboram já há bastante tempo. E existe um período diferente de doação para homens e mulheres? Os grupos são diferenciados ou todo mundo pode doar com a mesma frequência? O homem pode doar com uma frequência maior, tanto é que o intervalo mínimo para doação de homem é de cada 2 meses, né? O intervalo mínimo. Porém, para a mulher é de 3 meses. O homem pode doar até 4 vezes ao ano e a mulher até 3 vezes ao ano. Isso porque a quantidade de sangue que o homem tem é maior do que a mulher, e a mulher tem a perda mensal do sangue. Isso faz com que ela deve ser menos exposta à doação de sangue. E agora uma pergunta um pouquinho mais abrangente, mais teórica para o senhor. O que faz um hemoterapeuta? Qual é a ciência da sua profissão, da sua atuação específica? A hemoterapia, junto com a hematologia, ela cuida do sangue das pessoas. Na hemoterapia é para a gente fazer a reposição, a transferência desse sangue de uma pessoa para outra. Essa especialidade começou no começo do século passado, 1906 para ser mais preciso, e começaram a ser feitas as transfusões de uma pessoa a outra com boas chances de sobrevivência da pessoa, apesar de terem relatos anteriormente disso daí acontecer, mas foi a partir do século passado que começou a ser essa transfusão científica baseada em ciência. O que a gente faz no nosso cotidiano é avaliar os doadores, não colocá-los em risco durante a doação, e avaliarmos os pacientes dentro dos hospitais que estão precisando de sangue ou dos seus componentes para ter uma transfusão daquilo que realmente é necessário para ele dentro das suas condições de saúde.
Agora uma pergunta tabu. Doar sangue dói? E a pessoa fica mais fraca depois que doa sangue? Quanto sangue é retirado em cada processo de doação em geral, claro? Olha, a dor é uma questão relativa, cada um sente de forma diferente, mas não é uma dor tão grande assim, é uma picadinha, uma picada da agulha, e que às vezes dói mais na picadinha do dedo para saber o hematócrito do que a própria doação de sangue. Então não é para ficar com muito medo dessa questão da dor, que é uma dor leve, facilmente suplantável, não é nada demais. Então, normalmente é 450 ml de sangue que a pessoa doa. Ou em mulheres abaixo de 55 quilos, 410 ml a mulher para doar sangue. De fato, o senhor falando, para mim o pior momento é realmente aquele testezinho da agulha que faz tic. Aí esse dói um pouquinho, mas a doação em si não dói, não. É super tranquilo, muito, muito vale a pena. Eu concordo com o senhor. Só em pensar que a gente está ajudando as outras pessoas e está dando um pouco da gente para os outros, satisfaz muito e é muito gratificante. A doação que o senhor recebe é maior durante a semana, nos dias da semana, ou no sábado vão mais pessoas para doar? Normalmente os sábados são mais cheios, que as pessoas não têm que muitas vezes ir ao trabalho e tiram esse dia para ir fazer a doação de sangue. Então o movimento é maior no sábado do que durante a semana. Por isso a gente pede para as pessoas, se puderem priorizar durante a semana, que vai ter um atendimento mais rápido e mais fácil. Só lembrando aqui que nós estamos, o nosso posto da ProSangue aqui em Osasco fica em Presidente Altino, na rua Ari Barroso, 355, e a gente gostaria de contar com um número maior possível de pessoas doando sangue, que todos nós precisamos disso. O senhor quer fazer um convite especial, então, para quem está em casa, para quem está assistindo a nossa programação e acompanhando a sua entrevista, para que venha fazer parte do grupo de doadores de sangue, não só agora no Junho Vermelho, mas que também se tornem aí, entrem para o grupo das pessoas de doadores frequentes? Por favor. A minha palavra vai tentando falar para vocês que estão nos assistindo, que é a seguinte: tente se programar em fazer uma doação de sangue. Nem que ela não seja tão frequente, ela sendo programada, você vai lembrar que no dia do seu aniversário, no dia das suas férias, ou algum dia especial para você, dia de casamento, dia do nascimento de algum filho, tudo, você vai estar dando um presente para uma pessoa que você não conhece, mas vai ser um presente muito importante você dar, tá certo? Então eu peço para você, para se programar para fazer isso daí, que a comunidade como um todo agradece. É um gesto lindo, é um gesto de amor, é um gesto gratuito, um gesto insubstituível e que salva vidas. Doutor, muito, muito obrigada pela sua presença, pelo seu esclarecimento, foi ótimo e espero que o Junho Vermelho ajude a melhorar os estoques de sangue e conte com a TV Câmara Osasco para que, sempre que necessário, veicular aí a necessidade de doadores, viu? Muito obrigada. Para você que acompanhou a programação da TV Câmara, muito obrigada. Você vai acompanhar daqui a pouquinho a sessão ordinária que vai ser transmitida ao vivo também aqui pela TV. Até a próxima.